Acidente de trabalho, dor e silêncio, o que quase ninguém te conta. Você já se sentiu invisível depois de um acidente de trabalho? Já teve a sensação de que sua dor não importa para ninguém, nem mesmo para quem deveria cuidar dos seus direitos? Hoje eu quero te contar uma história real, a história de um trabalhador que, como muitos do Brasil, passou por isso e ainda achou que tudo o que estava acontecendo era normal. Vamos ao relato dele. Fraturei o platô tibial trabalhando. Depois da cirurgia colocaram um pino, mas o pior veio depois. Inflamação em 3 nervos. Fiquei 6 meses afastado. A empresa não depositou o meu FGTS nesse tempo. Achei que fosse normal. Também cortaram meu vale alimentação. Hoje o meu joelho só dobra 100 graus. Não consigo correr, agachar, brincar com minha filha. Me tornei um inútil para a profissão, mas com fé em Deus vou me reerguer. Essa história é real e se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido nela, seja pela dor física, pelo abandono silencioso ou pela sensação de estar sendo deixado para trás. Infelizmente, esse é o retrato de uma realidade que atinge milhares de trabalhadores no Brasil. Gente que constrói o país com suor e força, mas que ao primeiro sinal de fraqueza ou de acidente é tratado como descartável. Pouca gente fala sobre isso, mas todo dia trabalhadores sofrem acidentes, são afastados e simplesmente não sabem o que fazer. Não é só a fratura no osso, a dor no nervo ou a cirurgia difícil, é o que vem depois disso. O cansaço, a falta de informação, a vergonha de parecer fraco, a culpa por estar dando trabalho. A verdade é que ninguém te prepara para se machucar no trabalho. Ninguém ensina o que fazer quando a empresa começa a cortar os seus benefícios, quando o FGTS para de cair na conta, quando os colegas somem, quando você se sente um peso. E então, o que era para ser um processo de recuperação se transforma num ciclo de silêncio. Sabe o que mais me marcou nessa história? Não foi a lesão, não foi o tempo afastado. Foi o momento em que ele disse: me tornei um inútil para a profissão. Essa frase dói, porque nenhum trabalhador é inútil. Mas é assim que o sistema faz você se sentir. Aos poucos, você começa a acreditar que o problema é você, que não merece buscar os seus direitos, que está reclamando demais, que deveria agradecer por ainda ter um emprego, mesmo que doente, mesmo que quebrado, mesmo que com sequelas permanentes. Mas atenção, a lei existe. Se você sofreu um acidente de trabalho, seja uma queda, uma lesão por esforço repetitivo, um acidente de trânsito em serviço ou uma doença ocupacional, você tem direitos. E não estamos falando de privilégio, estamos falando de justiça. O FGTS deve continuar sendo depositado durante o afastamento pelo INSS, por acidente de trabalho. O vale alimentação pode ser mantido, dependendo do contrato e dos acordos coletivos. Você pode ter estabilidade no emprego, ou seja, não pode ser demitido logo após a alta médica. Em muitos casos, há direito à indenização por danos físicos, morais, funcionais ou estéticos. E mais, você não precisa esperar estar completamente destruído para buscar ajuda jurídica. Mas o que acontece é exatamente o contrário. O trabalhador se esconde, se cala, ele aguenta. E no fim, é ele quem paga a conta emocional, física e financeira. Isso não é fraqueza, é falta de orientação. A maioria dos trabalhadores não sabem disso. E essa ignorância não é culpa sua. É consequência de um sistema que não ensina o trabalhador a se proteger. Ensina só a produzir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que ninguém costuma falar. Você não precisa aceitar tudo como se fosse normal. Você não precisa aguentar isso calado, com medo de ser mandado embora. Você não está sozinho e a sua dor não é invisível.
Informação é o primeiro passo para recomeçar com dignidade. A vida pode mudar no segundo. Um escorregão, um equipamento com defeito, uma jornada de trabalho exaustiva. Mas, mesmo quando o corpo quebra, você continua sendo digno de respeito. E isso inclui os seus direitos como trabalhador. Não importa se você trabalha na construção civil, na indústria, como motorista, entregador ou ajudante. Se você vive do suor do seu rosto, então você merece saber o que a lei lhe garante. E mais ainda, merece ser tratado com dignidade quando algo dá errado. Um dia depois do outro. Com fé, sim, mas com conhecimento também. O homem da história disse: com fé em Deus, vou me reerguer como sempre fiz. E eu acredito que vai. Mas a fé não exclui o conhecimento. Fé sem direção pode virar resignação. E a pior coisa que pode acontecer com um trabalhador é ele achar que a dor dele é só dele. Que é normal ser ignorado. Que é isso mesmo. E não é. Esse vídeo é para que você que já sofreu um acidente e achou que não tinha saída, é para você que ficou afastado e se sentiu esquecido, é para você que achou que era frescura, manha, mimimi, mas no fundo sabe que tem algo errado. Compartilhe essa informação com quem precisa. Aqui a gente não promete milagres, a gente oferece o que realmente transforma: informação. Porque quando você entende os seus direitos, você muda a sua postura. E quando você muda a sua postura, você começa a recuperar aquilo que o acidente tentou te tirar, que é a dignidade, sua autoestima, sua força. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém que precise, porque cada trabalhador bem informado é um passo a menos rumo à injustiça. E lembre-se, com fé a gente sobrevive, mas com conhecimento a gente se protege. Lembre-se, se você sofreu um acidente de trabalho, está passando por essa situação, procure um advogado de sua confiança. Ou em caso de dúvidas, fale conosco.